De volta com o regimento interno do Tribunal de Justiça e para estudarmos o artigo 11. Uma questão importante, porque além de estudarmos o quórum de funcionamento, o número mínimo de membros que os órgãos do TJMG precisam ter, nós podemos estudar também a frequência das reuniões, a periodicidade, das reuniões, das sessões dos respectivos órgãos e revisar também, aí está a questão, muitas vezes interessante também, revisar o número de membros de cada um dos órgãos do TJMG que nós estudamos no artigo 9º, Nós vamos dividir o artigo 11 em partes, Então, primeiramente, nós vamos estudar quais órgãos no âmbito do artigo 11. O Tribunal Pleno, o órgão especial e as câmaras de uniformização de jurisprudência. Vejam só o caput do artigo 11 do regimento interno. Os órgãos do Tribunal de Justiça funcionam com o seguinte quórum mínimo e periodicidade, e frequência e periodicidade. Vejam só, eu já preparei aqui, nós vamos sempre, utilizar esse mesmo padrão. Nós vamos colocar numa coluna órgãos do TJMG, número de membros na outra coluna, quórum, o número mínimo de desembargadores, o número mínimo de membros que eu preciso ter para o funcionamento e a periodicidade, a frequência das reuniões, das sessões do respectivo órgão, Então vejam só, inciso 1º do artigo 11, Tribunal Pleno, com mais da metade de seus membros em exercício, salvo nos casos de sessão solene. Aí basta eu lembrar o seguinte, o Tribunal Pleno é composto por 140 desembargadores, a totalidade dos desembargadores hoje previstos na Lei de Organização e Divisão Judiciários. Qual que é o quórum? Qual que é o mínimo? E aí, atentem para a inteligência do regimento interno, que de forma correta colocou o seguinte, mais da metade em exercício. Mais da metade dos desembargadores em exercício. Não colocou uma questão numérica por dois motivos. Primeiro, porque o número está fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Assim, quando mudar o número lá na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, eles não precisam modificar o regimento interno. E além disso, por um outro detalhe também, nem sempre eu vou ter os 140 desembargadores em exercício. Pode ser que eu tenha um desembargador que esteja de licença, pode ser que eu tenha, por exemplo, 2 vagas aqui em virtude da aposentadoria de desembargadores, então é por isso que eu tenho 140 desembargadores, mas com relação ao quórum, mais da metade em exercício. E com relação à periodicidade, à frequência, não existe um padrão, não existe uma regra, Observando aqui também, gente, a ressalva feita, salvo nos casos de sessão solene. Eu não preciso ter quórum nos casos de sessão solene, Não faz sentido. Posse de desembargador, uma sessão solene para agraciar autoridades com o colar do mérito judiciário, não haveria realmente sentido algum você ter uma exigência de um quórum mínimo para as sessões solenes, Então não observe esse quórum mínimo nas sessões solenes. Órgão especial, 2 vezes por mês, com 20 membros. Então não se esqueçam, órgão especial do TJ, antiga Corte Superior, 25 desembargadores é o total de membros. Qual que é o quórum mínimo? Eu preciso ter no mínimo quantos desembargadores? 20 desembargadores. Qual que é a frequência? 2 vezes por mês, Agora o seguinte, as câmaras de uniformização de jurisprudência, as câmaras cíveis, e também a criminal. Primeira Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil. Quantos membros eu tenho? 8 desembargadores. Qual que é o quórum mínimo? Muito próximo. 7, Percebam justamente aí, o inciso 3º, as câmaras de uniformização de jurisprudência civil e criminal, sempre que convocadas pelos respectivos presidentes. A primeira Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil, com 7 membros. Ela tem 8 desembargadores, eu preciso ter no mínimo 7. E a frequência, a periodicidade, a frequência das reuniões, das sessões, sempre que convocada pelo respectivo presidente, lembrando que isso vale para todas as câmaras de uniformização. A segunda Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil, quantos integrantes ao todo? Lá no artigo 9º, 10. Qual que é o quórum mínimo? 8.
A linha B, vejam só, segunda Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil, com 8 membros, tá? E a Câmara de Uniformização de Jurisprudência Criminal, com 6 membros. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó, ela é composta por 7, aí eu tenho no mínimo 6, novamente a diferença, né, de apenas uma unidade aqui, de um membro aqui, tá? 7 integrantes, quórum mínimo de 6, e serão convocadas todas as câmaras, sempre que convocadas pelos respectivos presidentes, sempre que entender necessário o respectivo presidente, e que elas sejam, né, convocadas para o exercício aí de suas atribuições, de suas competências, melhor dizendo, tá? Então, atenção, ó, nós vamos fazer isso com todos os órgãos do TJMG. Quem já foi meu aluno em cursos presenciais sabe que eu sempre fiz essa tabela, tá? Quando a gente estuda aí frequência, quórum, é uma ótima oportunidade que nós temos para fazer uma revisão também do número de membros, do número de desembargadores, de membros que compõem um determinado órgão do TJMG, tá? Então, no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, eu vou dar continuidade ao preenchimento dessa tabela, tá? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, continuando o artigo 11, mas a partir dos grupos de câmaras criminais, tá? Obrigado e até lá.